assim, vivendo um momento da agricultura de precisão, que a gente consegue fazer um diagnóstico aí de 6, 7 safras de uma fazenda para conseguir extrair dados e tomar decisões prévias, para daí poder entrar com um trabalho, seja ele de fertilidade ou um mapeamento de daninhas ou algum trabalho que consiga reduzir custo e mostrar a mesma eficiência, né? E olhando fertilidade, tudo que eu já vivi, eu não consigo enxergar um exemplo, um universo onde a máquina ela não esteja presente, né? Por exemplo, um exemplo bem prático, né? A gente faz um estudo de janelas de plantio das fazendas. Então, não adianta eu fazer uma recomendação de calagem, de correção de fósforo e potássio, se eu conseguir entender que o meu cliente está demorando muito para plantar uma área e que a janela de plantio naquela região ela é mais curta, ou eu tenho uma resposta de uma variedade específica em produtividades altas em determinada semana do ano. Então, acredito que a IA veio para abrir um pouco os horizontes, né, principalmente das consultorias. Nós estamos mais avançados nessa área porque a própria pesquisa ela nos forçou a entrar, né, a pesquisa trabalha com dados e na agricultura de precisão não é diferente. Então, assim, o que eu vejo muito é os clientes, né, nos pedindo para fazer a organização desse banco de dados, para nós conseguir enxergar o que está correlacionando. Eu acho que correlação é a palavra que eu gostaria de deixar nessa noite, para que provoque, né, a todos, né, o que está correlacionando para mim poder tomar uma decisão. É janela de plantio? Será que adianta eu aumentar potássio no solo? Está correlacionando com produtividade ou não? Então, essa inteligência ela veio para nos trazer essas decisões um pouco mais rápidas, né? A gente sabe que trabalhar com dados não é fácil, você tem que fazer... Tudo nasceu no Excel, né, Ricardo? Então, eu participei, né, de equipes de planejamento agrícola, onde a gente fazia esses planejamentos. Você é moderno, Edu. Eu sou da época do Lotus 1, 2, 3, cara. Então, o Excel tá bem para frente. Eu peguei um pouco mais depois. Show de bola. Então, acho que essa é a mensagem, né? A gente está trabalhando aí com grandes áreas, consegue insights muito poderosos quando a gente faz um estudo de dados diferente, olhando o clima, entrando mais na parte de janela de plantio, como eu falei, variedades, posicionamento de times de entrada de aplicação, também a gente está com resultados muito positivos, e a agricultura digital, né, sempre paralelo a isso, acompanhando dados de máquinas, a parte de sistematização agrícola muito forte. Hoje, se eu conseguir aumentar a eficiência operacional do meu cliente com 5 dias a menos de plantio, eu ganho uma janela de safrinha muito grande, e é ali que eu consigo, que de repente encaixa a rentabilidade do ano desse produtor. Então, a gente está trabalhando muito nesse viés, né? Produtividade, mas sempre olhando custos de produção e tentando nos basear em dados de pesquisa e estudar os dados mais regionais, né? Nós temos 3 estações de pesquisa, por exemplo, Marcelândia, Alta Floresta e Sinop. São 3 planetas completamente diferentes. E são poucos quilômetros de distância. Então, imagina espalhados ao longo do Mato Grosso, como um estado aí produtor de soja, né? O quanto que não é diferente a região do Parecis, as outras regiões que o Ricardo atua. Então, a gente tem que estar ligado nos dados mais regionais, porque eles nos trazem muitas coisas diferentes aí. A gente não pode trabalhar de uma maneira geral. Entendi, legal, Edu. Só um ponto aqui, pessoal, agora que eu vi que eu não estava compartilhando a tela no início, desculpa, eu fui passando, nem ouvi ninguém aqui, mas acho que deu para captar a mensagem lá. Mas legal, Edu, então, voltando aqui, você colocou um ponto que é importante aqui, né? Eu acho que a gente veio de uma, vamos se falar, uma evolução nos últimos anos no campo aí, agricultura de precisão. Você tocou nisso e tocou num outro ponto que é dados, né? Qual que é a minha percepção, tá? A agricultura de precisão, pô, a gente fazia aquele manejo geral, sem uma receita de bolo, né? Pô, aí entrou a agricultura de precisão, o GPS, a gente começou a coletar muito dado, né? Então, eu tenho sensor que coleta dado de solo, dado de planta, tem imagem de satélite, tem o clima e etc. E começou isso, né? E começamos a coletar dado, coletar dado. Quem nunca passou por isso, né? Eu, do lado da pesquisa aqui,
eu ia fazer a pesquisa, todo mundo falava assim, pô, vamos coletar isso, coleta aquilo, aí no final da pesquisa você usava, às vezes, meia dúzia dos dados, dos 100 dados, os coletores, você pegava meia dúzia e fazia a sua pesquisa ali, né? E eu acho que aqui está um dos grandes gargalos que a gente tem nesse universo da IA quando a gente está falando de inteligência artificial. É a questão dos dados, né? Então, não adianta, assim, a gente... só fazendo um adendo aqui, né, pessoal? A gente... O que possibilitou o surgimento da inteligência artificial? É o que a gente conhece por Big Data, né? O que é Big Data? Big Data todo mundo acha que é muito dado, né? É grande quantidade de dados. Mas vamos lá, ó. Conceitualmente, pessoal, o que é Big Data? A gente tem que obedecer 3 Vs principais, tá? O que é esses 3 Vs? Velocidade, variedade e volume, tá? Vou explicar cada um deles, vocês vão entender exatamente qual é a nossa dor no agro hoje, tá? O V de volume, a gente tem muito no agro, a gente coleta muito dado, tá? A gente está toda hora coletando dado, é diagnóstico, é sensor, é imagem, não sei o quê, tá? Eu tenho muito volume. Variedade, também tenho muito tipo de dado, né? Então, eu tenho diferentes tipos de dado, igual eu falei, é imagem, é relatório, é amostra, é não sei o quê. Então, a gente obedece esse V também. Só que tem um terceiro V, pessoal, que é o de velocidade. Sabe o que é isso? Qual que é a velocidade com que você consegue resgatar os seus dados, armazenar os seus dados, analisar os seus dados? E quando a gente está no universo do agro, esse V de velocidade, normalmente a gente não obedece. Então, normalmente, a gente não tem o Big Data no agro. Por quê? O que é velocidade? Se eu tiver tudo em planilha, eu não consigo ter velocidade em analisar. Imagina eu juntar, né? Eu estava falando hoje com um rapaz numa consultoria, Pierce Consultoria, estava batendo um papo com ele, e eu falei exatamente essa questão, né? Da velocidade com que eu quero obter esses dados e analisar, e isso é difícil, né? Essa jornada de dados é muito difícil, tá? E aí, fazendo um gancho nisso, então, eu queria passar a bola para o Ricardo e falar, perguntar, né, Ricardo? Pô, a gente está falando de inteligência artificial nessa live, etc., desafio, aplicação, só que se a gente não pensar em dados, nada disso faz sentido. A inteligência artificial não vai trazer benefício, eu não vou conseguir extrair. E aí eu queria perguntar para você, Ricardo, como que foi essa jornada dentro da Marge? Como que vocês conseguiram se organizar para chegar nesse momento e falar, pô, agora é o momento de eu começar a aplicar inteligência artificial, tá? Bacana, Guilherme. Essa pergunta ela é interessante porque, assim, tem que ter toda uma construção, né? Um planejamento. Você não consegue, da noite para o dia, dar um cavalo de pau e já sair aplicando a IA e fazendo, né, o uso correto da IA, né? É importante voltar um pouco ali, que você comentou, assim, a gente estava falando, né, no começo de máquina, implemento, estava falando ali de machine learning, deep learning, ou seja, visão computacional. Então, esse é um campo da IA que já existe há muito tempo e as coisas já funcionavam até que bem, né? Agora, quando entrou a IA generativa, e aí sim é o que, né, ela correlaciona aí com a questão dos dados, tem mais um ponto importante que eu vou pegar um gancho até que o Edu comentou, né? Hoje, só vou dar um exemplo, aqui na empresa nós temos 15 safras de dados, né? Ou seja, a gente tem um Big Data, começou alimentando informações desde a safra 9 e 10, com apontamento em ficha de papel, isso depois passou por uma digitalização, essa digitalização já permitiu acontecer um efeito bacana aqui, que foi a democratização da informação, porque a gente já dispunha de tablet, daqui a pouco já tinha o dado lá na ponta, o cara digitava a coisa, descarregava no escritório, e já recebia indicadores, então já ia para a lavoura munido de informação, de indicadores, porque, de fato, quando eu falo a democratização, é porque são essas pessoas que tomam decisões lá na ponta. Daqui a pouco já começou a chegar a conectividade, e aí o dado que já era hoje, via o dia de ontem, já começamos a olhar o dado meio que real time, aí já entrou telemetria, o IoT rural, ou seja, as coisas foram sendo aí construídas, né? Lá no começo a gente tinha um dado, e aí é importante falar da granularidade do dado, né? Porque lá no começo,
você tinha, por exemplo, uma máquina com um apontamento com 4, 5, 6 linhas de apontamento. Hoje você tem uma máquina gerando 20 mega de informações aí numa safra por dia. Então, assim, é muito dado, né? E essa granularidade, ela começou a depender de duas coisas, de agilidade, de organização e velocidade de processamento. E aí, quando entrou, né, essas placas e essa estrutura toda para poder processar. E aí, trazendo, então, assim, hoje, por exemplo, nós temos aqui um data lake, né, que está montado com todos os dados de qualquer origem, seja uma estação meteorológica, um trator lá no campo, chegando dado a cada segundo, a cada minuto, um sensor de solo, enfim, várias fontes e origem de informação. Isso já vai alimentando esse data lake. Esse data lake, ele, nesse processo, tem uma área muito importante aqui na empresa que a gente conseguiu, por um bom tempo, formar isso, né, que a gente chama antigamente chamava de PCP e hoje virou o COA. Eu digo que é uma área muito importante porque, para mim, ela é o cartório da empresa, né? Todo dado que chega da lavoura, seja ele por um dispositivo remoto desse ou por uma ficha de papel, enfim, que entra no nosso sistema, é essa área que vai lá e dá criticidade e checa, faz um cross-check daquilo, né? E quando isso já vai, que alimenta o banco de dados, que ele já alimenta o data lake, ou seja, o dado já está fidedigno. Então, isso para a gente é muito importante, porque a IA é o seguinte, se entra lixo, sai lixo. Então, você ter aí o banco de dados fidedigno é extremamente importante, né? Eu tenho uma frase do professor, um professor meu que dizia o seguinte, professor Alexandre, falava que a gente está criando um banco de dados ou um bando de dados, né? Então, assim, tem que realmente ter um banco de dados, aí tem deve ter gente que conhece melhor do que eu até toda essa estrutura para poder transformar isso num banco inteligente. E aí eu queria pegar o gancho que o Edu falou, que é o seguinte, o Edu disse que ele está atuando na pesquisa, e olha só, a pesquisa para nós, temos hoje aqui, por exemplo, um banco de dados de 15 safras, porém, das nossas áreas, e talvez um dado da nossa área não sirva para uma área lá no Maranhão, ou lá no Piauí, na Bahia, no Rio Grande do Sul, mas o contexto de como aquilo aconteceu, a prática que aquilo foi executado, aquilo servirá para treinar uma LLM ou treinar uma IA, né? E quando a gente olha no nosso caso aqui, né, a gente estamos já em vias de colocar uma IA na nossa intranet, mas eu vou precisar buscar o quê? A minha premissa, o meu dado de comparação, ou correlacionar com dados de pesquisa. E aí é importante esse trabalho que o Edu faz com todos os clientes dele, porque esse dado de pesquisa ele tem um valor extremo para a gente, porque ali você está numa área menor, mas você tem várias formas, várias premissas estudadas, né, e você acaba selecionando qual é a melhor. Então, eu pegando um dado desse da pesquisa e trazendo e correlacionando com um dado que eu tenho, seja ele da safra atual, da anterior, ou de 10 safras para trás, eu começo a gerar, com a velocidade da IA, com a capacidade que a IA tem, começa a gerar esses insights. E são esses insights que vão tornar a vida de quem está lá na ponta, seja do agrônomo, né, que a gente está falando aqui, a IA para agrônomos, né, essa velocidade, essa agilidade e esses insights que vai tornar a vida dessa galera mais fácil para tomada de decisão, né? Então, antigamente, na época do Excel, imagina você processar tudo isso, correlacionar tudo isso. Era praticamente, diria, não vou falar impossível, né? Tem uma turma que era ligeira na digitação, mas hoje o negócio está muito mais fácil, né? Então, olhando para essa jornada, né, aí respondendo a pergunta propriamente dita, nós viemos construindo isso passo a passo, né? Então, foi muito treinamento, muito estudo, você evoluindo na forma de coletar esse dado, armazenando esse dado, criticando esses dados lá dentro do nosso PCP, né, que é uma área importante. Então, hoje a gente está muito tranquilo em relação a fazer estatística e olhar os nossos históricos para tomada de decisão. Só que isso não é suficiente. Eu tenho que olhar para fora também, para poder olhar, por exemplo, dados de pesquisa, dados da Embrapa, dados da TMG, dados da Fundação Mato Grosso, enfim, de áreas que aí eu
posso até selecionar com quais eu quero relacionar, para poder comparar com meus dados e aí sim gerar indicadores regionais para a minha área. Tá bom? Isso eu respondi. Não, legal, excelente, Ricardo. Eu acho que, assim, é exatamente essa experiência sua, né, que fez com que, por exemplo, chegasse nesse ponto que vocês estão hoje, olhando a importância disso, né? Eu gosto, quem acompanha minhas palestras, meus conteúdos, eu gosto muito de dar um exemplo, né, meu, pessoal, tá? Eu, ano passado, eu estava com um problema de tosse, não conseguia parar, fui lá, fiz uma radiografia, um raio-x do pulmão, saí do hospital ali. Quem não sai hoje no hospital e você tem ali a imagem já na sua mão, no sistema, né? Beleza, e na ansiedade que a gente vive no momento atual, eu falei, pô, vou pôr isso aqui no chat GPT e falar para ele ver se meu pulmão tá bom ou não, né? E fiz isso. Peguei a radiografia, joguei lá, e aí, pô, tá bom, né? E, obviamente, mandei para a médica confirmou, tá? Aí, né, pô, ali num dia eu recebi uma imagem de satélite de uma lavoura de cana, para quem é da área, a gente aqui da área, você bate o olho e fala, pegou fogo aqui. Falei, agora vou testar o chat GPT e ver se ele sabe. Falei, dá um diagnóstico dessa lavoura para mim, né? Adivinha se ele acertou? Errou, né? Então, depois... E qual que é esse grande desafio, pessoal? Tipo assim, então eu pus um raio-x ali, para ele foi muito fácil. Agora, numa lavoura de pegou cana, fogo, eu botei lá e falou de tudo. Ah, o solo está mais úmido, está mais escuro, preparou o solo e etc. E ele errou. Ele não falou nenhuma linha que pegou fogo. E é exatamente isso. Só para vocês terem uma noção, o Ricardo está ali na MAGE e ele já está, por exemplo, construindo a própria IA dele, que vai ser alimentada com os dados da MAGE. Olha a riqueza disso, né? Então, eles vão começar a tomar decisão. Qual que é a diferença? Se a gente pegar essas IAs que estão no mercado, ChatGPT, Gemini, elas não foram treinadas, pessoal, com dados suficientes do nosso agro. Por quê? Porque o desafio chegar num ponto onde o Ricardo conseguiu organizar, levou tempo, e a gente precisa cada vez mais se preocupar com isso, que é o que a gente chama de pensamento data-driven, né? Então, eu gosto de contar essa minha experiência exatamente para trazer esse desafio do dado. Todos nós que estamos aqui, ó, nessa live, uma mensagem, se a gente pudesse, tenho certeza que o Edu, o Ricardo vai concordar comigo. Vamos começar a pensar mais em armazenar os nossos dados, guardar os nossos dados, né? Dar importância, porque a IA ela vai fazer sentido a partir daí, né? Eu recebo diariamente aqui pessoas querendo aplicar IA, né? Aí eu falo, legal, qual que é a sua dor? Qual que é a sua dúvida? Seu objetivo? Ah, meu objetivo é esse. Legal. Quais dados você tem para resolver isso? Né? Aí a gente vai ver, tem uma imensidão de dados e cada um está num canto, né? Eu estava falando hoje, que eu falei com o cara da Pisa, eu falei assim, pô, fazer custo por hectare de safra. Cara, isso é uma dor dependendo, né, da onde você está. E aí eu quero passar a bola para o Edu. Edu, por exemplo, você está na 250K, já tem uma preocupação aí maior com essa questão de digitalização, de pegar resultados bons para os seus clientes. Mas qual que é a realidade, pela sua experiência, se eu falasse assim, ó, vamos entrar em qualquer consultoria hoje, eu quero entregar o custo, o lucro, né, por hectare ali. Qual seria o desafio, você acha, que a gente teria nesse sentido aí? Bacana essa pergunta, porque ela nos faz pensar que tudo é muito dinâmico nessa parte, né? E isso que incentivou nós, por exemplo, a criar esse programa, né? 250 não é 250 mil seguidores, né? Que nem o Guilherme tem no Instagram. Mas é o objetivo, né? É o objetivo de produtividade que a gente acredita que é possível e que é muito rentável produzir 250 sacas no sistema. Só que para construir isso, a gente teve que chegar nos 200, teve que chegar nos 230, e depois os clientes atingiram esses 250. Então, tudo tem um início, um meio e um fim. Então, eu tenho, por exemplo, uma programação de custo para uma área de alto investimento, que eu já tenho um banco de dados, que eu sei os níveis de fertilidade e sei que ela pode entregar os 250. Mas eu tenho áreas que eu não posso dar um salto muito grande, e eu vou ter que entrar nos 210, nos 200, de repente, né? A gente está atuando muito ao norte, no Mato Grosso, muita área de expansão agrícola, né? Então,
tudo é custo, né? Então a gente olha com muito detalhe. Nós temos um departamento que é uma assessoria mais voltada, não é uma assessoria mais voltada para compra, e a gente consegue entregar com muito detalhe, né, essa parte de custo. Então eu acredito que o próximo passo, né, eu já tive várias reuniões com o Guilherme aí, já passei algumas dores, seria mais organizar para ter esses insights mais rápidos, porque ainda o que comanda as frentes dos nossos estudos são os cérebros aí da equipe, né, da agricultura de precisão, da inteligência agronômica e o pessoal que fica na ponta. Mas hoje sim tem como você, por exemplo, ter um cenário de uma área de arrendamento e você conseguir entregar um pacote de custo para um cliente, desde corretiva, adubação, micronutrientes, semente, toda a parte de proteção de plantas, né? Porque você planta, depois você cuida, você já planta com potencial de 250 e esse potencial vem diminuindo conforme o andar da carruagem. Então, existe essa controvérsia. E lá no final você precisa correlacionar. Se é realmente uma área que produziu 110 sacos de soja, ela teve a mesma rentabilidade do que uma que produziu 90. Será que o investimento não foi muito, muito grande? Então, esse que é o difícil. A gente não pode seguir recomendações padrão, nós não podemos se atrelar em crenças, né? E nem em receita de bolo. Nós temos que estudar caso a caso, região por região, respeitar muito o clima, janelas de plantio, e estar ligado nessa visão geral. Não é só solo, a agricultura de precisão evoluiu muito, né, ao longo aí dos 3 últimos anos que eu estive mais dedicado nessa parte de manejo de solo, mas também prestando atenção em todas as áreas que me fizeram ter, né, esses insights aí, o que eu estou compartilhando agora com vocês. Joia, excelente, Edu, legal. E aí me veio na cabeça que agora também por exemplo, você falou, né, pô, a gente não pode seguir uma receita de bolo, seguir o que a gente às vezes acha, né, pô, a gente tem que basear a nossa decisão em dados, né, e eu acho que isso, cara, a gente tem que fazer disso uma tendência, uma realidade no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo, né, que eu sou de 89, né, as pessoas falam, pô, eu sou novo e etc, por um lado, mas eu vivi a transição do analógico para o digital. Mas o que eu quero pegar o gancho aqui? Medicina, né, eu dei o exemplo da minha radiografia aqui. Antigamente, né, e eu sou dessa época, pô, eu ficava doente, tá com problema na garganta, você ia na farmácia, pegava lá seu pai mesmo pediu um antibiótico, a farmacêutica dava, né, hoje, né, pô, evoluiu a medicina e etc. Tenho certeza que se entrar num hospital com alguma coisa, num médico com alguma coisa, ele não vai tomar nenhuma decisão sem o quê? Diagnóstico, dado, né? E aí, para você conseguir as coisas, uma recomendação, um remédio e etc., tudo é baseado em dado. É um exame de imagem, é um exame de sangue, é uma análise ali do médico na clínica, né? E se a gente olha para o agro, vamos tentar pegar uma analogia do agro, né? Eu acho que a gente está caminhando nessa tendência. Obviamente, a gente tem algumas diferenças, um pouco de atraso em relação às outras indústrias, os nossos desafios. A gente está numa indústria a céu aberto, né? Mas veja bem que isso que eu acho que a gente tem que cada vez mais acelerar. Eu não posso recomendar ou tomar uma decisão e etc., sem olhar um exame, sem olhar um diagnóstico de solo, uma imagem, né, e etc., sem tomar uma decisão baseada em dados, né, e a hora que a IA chega, né, a IA generativa, que é a que a gente está vivendo, ela chega para democratizar demais isso, né, então, assim, dificuldades que a gente tinha e etc., em, às vezes, ler dado, acessar equipamentos, aprender a respeito de uma coisa, a IA generativa, ela traz muito bem isso, né, acho que era isso o meu ponto. E agora, pessoal, antes da gente abrir para as dúvidas, eu vou... Ricardo, quer falar? Não, eu gostaria só de fazer um incremento, né, um adendo nessa fala do Edu. Né, ele falou de custo, né, de você estar cuidando disso. Eu vejo o seguinte, a IA, né, a visão computacional, o machine learning e o deep learning, você vai usar a IA generativa para fazer as suas prescrições com base nessas correlações, mas é importante a gente focar na predição também. Eu acho que a IA ela tem que
trazer, e aí, claro, tem que ter toda essa questão da conectividade, às vezes nem sempre só a conectividade, mas você pode colocar no equipamento lá, por exemplo, uma prescrição, um mapa, enfim, um projeto de linha, e premissas dessa prescrição, premissas agronômicas e tudo mais, a prescrição agronômica, e a IA começar a atuar de forma preditiva, porque assim, a gente está muito acostumado a olhar as coisas sempre depois, entendeu? Viramos aí campeões de justificativa, e eu acho que a IA, toda essa tecnologia, essa capacidade de processamento, essa automação que está dentro das máquinas, é importante ela caminhar para que a gente consiga ser preditivo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você pega a sobreposição de uma pulverização. Cara, não tem que ter sobreposição. As máquinas têm que se entender ali, uma conversar com a outra, já eliminar essa questão. Você pega, por exemplo, hoje, a gente vê vários alertas, né, dentro dos COAs, né, das empresas, para poder realmente passar um rádio e comunicar ao operador. Cara, a IA já tem que tomar conta daquilo antes, para que nem aconteça aquilo, entendeu? A gente não vai ter alerta mais de qualidade, ou de problema, ou de falha da operação. Você pode ter um alerta, talvez, um descuido ali no equipamento, um pneu que fura, um motor que aquece, mas a qualidade da operação, a IA tem que dar conta disso já e trabalhar com base na predição e em cima, né, trabalhando em cima da prescrição que vai sair da generativa. Oh, excelente, Ricardo. Obrigado pelo comentário. Então, tipo assim, a gente tem que falar para os agrônomos parar de falar depende, né? Não, é isso. É o famoso depende, né? Mas legal, excelente, Ricardo. E aí, pessoal, o último ponto que eu gostaria de trazer aqui, antes da gente abrir para as perguntas, que já temos algumas perguntas, podem ir enviando as perguntas aí. A gente falou aqui, então, começamos lá em tecnologia, trator, visão computacional, inteligência artificial já está há um bom tempo, né? Questão de dados, a importância da gente ter essa jornada de dados, mas ponto fundamental que a gente tem que trazer, eu acho, é a questão do ser humano, né? Não adianta a gente achar que o dado vai resolver tudo e vai... Não, a gente tem que pensar, quem está organizando isso são os seres humanos, é a questão de capacitação, é a questão de pessoas, né? E aí eu queria passar para você, pode começar com o Ricardo, como vocês, essa questão, como que foi isso aí dentro, né? Porque tudo é novo, as universidades, vamos se dizer, não estão preparando a gente, né, nessa questão de inteligência artificial, essa revolução que a gente está vivendo. Como que foi para a MAGE, e depois eu quero ver o Edu na 250K, essa questão de pessoas. Pô, preciso capacitar as pessoas que estão aqui comigo, né, para que elas consigam extrair o melhor da minha organização. Conta um pouquinho para nós dessa jornada de capacitação, pessoas, né, nessa era que a gente está vivendo. Tá, legal. Isso é extremamente importante, porque não há tecnologia sem processos bem definidos e pessoas bem capacitadas, tá? Então, acho que isso é extremamente importante. Bom, a MAGE, primeiro que a MAGE ela tem aí uma proximidade muito grande com as universidades, né, com escolas, então a gente tem um programa de trainee muito forte, que traz pessoas já com uma certa formação, e isso favorece o quê? Essa galera vem já, eles vêm bem atualizados, né? E aí, passa por esse processo todo, e depois a gente acaba melhorando um pouco, né, trazendo a realidade do dia a dia, né, das tecnologias, e aí, obviamente, que eu estou falando já da área de quem atua na agricultura digital, né, aqui conosco, eu tenho uma equipe aí de 30 pessoas, então, são essas pessoas que absorvem essas tecnologias, né, e que transfere esse conhecimento para essa galera que está lá na ponta, né. É importante também entender que, assim, o pessoal da ponta, eles estão treinados, né, eles têm todo um acompanhamento, e, na verdade, tem todo um programa de capacitação, mas tecnologia, cara, nós estamos conversando aqui, deve estar surgindo 1, 2, 32 tecnologias novas, e amanhã está na nossa mesa, no nosso e-mail, no WhatsApp. Então, assim, a gente precisa ter realmente gente que tem essa facilidade de captar isso, meio que absorver, eu chamo aqui de esponja, né, que se absorve, e replicar isso, né, para dentro das fazendas, né? Então, a gente tem
hoje são 12 unidades espalhadas aí no Mato Grosso e uma lá em Rondônia, e essas pessoas, elas precisam absorver isso e replicar, né? Então, eu diria que a agricultura digital, nesse contexto aí de, não só da IA, mas de toda a automação, de agricultura de precisão, ela veio corrigir, talvez, ou, como é que fala, completar uma lacuna ali que existia, né? Que antes a gente tinha, imagine, a gente tinha a área agronômica, temos, né, a área agronômica, a área da mecanização e manutenção, e a área operacional. Só que essas 3 áreas acabavam não se conversando e também não entendendo muito, cada uma focava no seu propósito ali, e aí chegou a área de agricultura digital e ela veio juntar. Então, ela é um elo que liga essas 3 pontas ali e que está atenta no mercado, absorvendo essa tecnologia e replicando isso. Então, eu diria que hoje é extremamente importante ter um profissional de agricultura digital, já virou uma dependência disso, eu já vi máquinas ficar paradas por falta de conhecimento de acionar um piloto para poder trabalhar, porque o operador não sabia, o agrônomo também não sabia, o cara da manutenção muito menos, e quem que veio resolver? Um cara da agricultura digital que estudou para isso, que teve toda a preparação e foi lá e botou para rodar. Então, você comentou, Guilherme, um pouco antes aí, antigamente o negócio era analógico, então a chave de fenda e um arame, você consertava lá um maceizinho lá, 95X. Hoje, cara, as máquinas trabalham sozinhas, entendeu? São semi-autônomas, é muita tecnologia embarcada, ela é totalmente digital. Então, para que essas máquinas possam rodar e traduzir todo o custo, o valor que você paga por essa tecnologia, você tem que ter retorno disso. Agora, se você não consegue colocar isso, né, configurar, parametrizar, e você acaba não absorvendo, não retirando o potencial daquela tecnologia que está embarcada, né? Então, eu acho que treinamento, capacitação, nesses 15 safras que eu falei para você, que a gente vem com os dados, muito treinamento, a gente tem aqui uma área, né, a nossa área de COA e PCP treina o campo, treina operador, treina líder de campo, coordenador, até os gerentes são treinados, por quê? Porque tem que entender disso daí. Você ter muita tecnologia e não usar, é a mesma coisa de não ter nada, entendeu? Você só está gastando dinheiro à toa. Então, um ponto importante, né, só para fechar aqui, o raciocínio é que aqui a gente tem uma coisa muito importante, que a gente preserva, que é a tríade de pessoas, processo e tecnologia. Então, eu falo que não adianta ter gente muito bem treinada, capacitada, mas não ter tecnologia, né? Não adianta você ter processo bem definido, gente mal treinada e muita tecnologia, não vai dar certo. Não adianta ter muita tecnologia, zero de processo e talvez pessoas mais ou menos treinadas, que também você não vai conseguir, o processo acaba te enrolando e te engolindo ali, a diferença que a tecnologia traria acaba não chegando, tá bom? Joia. Aí passo a bola para você, Edu. E aí, qual que é a visão de vocês em termos de pessoas, processos, capacitação, principalmente nessa época que a gente está vivendo de revolução tecnológica? Olha, o pensamento muito em linha, o Ricardo já falou com maestria aí todos os processos, né? Mas realmente formar times de alto desempenho, né? Tem uma frase que eu levo comigo que vem lá do exército ainda, nós é sempre mais forte que eu. Então, sozinho é impossível. Ou outra frase, né, que eu levo muito também, você vai sozinho muito longe, mas a chance de você ficar naquele lugar é muito grande. Então, formar times, formar profissionais de alto desempenho, parceiros, você não consegue fazer um projeto grande como uma fazenda se você não envolver desde o operador da máquina, o gerente, o técnico agrícola que monitora. É impossível ter sucesso, ter altas produtividades sem ter boas equipes engajadas com o projeto, né? Porque a tecnologia, ela é morta, ela é fria, ela não tem o calor, você precisa das pessoas para movimentar, para implementar, para colocar um pendrive na máquina, por mais que hoje a gente consiga mandar arquivos, né, daqui do escritório, é possível acessar uma plataforma e enviar uma prescrição para aplicar amanhã às 6 horas da manhã, sem estar lá no lugar. Mas, às vezes, aqui na 250K, a gente dá um passo antes da tecnologia e tenta
e engajar todas as equipes das fazendas, né? Tem eles que nós atendemos que têm as suas equipes de agricultura digital, então a gente tenta trabalhar em conjunto, ser humilde sempre para reconhecer que a gente não sabe tudo, porque amanhã de tarde lança uma tecnologia de aplicação, o Ricardo vai compartilhar comigo, ó, lançou isso aqui. Então é muito dinâmico. Então acho que é nessa linha, né? Sempre envolver as pessoas, capacitar. Nós aqui em Sinop temos uma parceria muito forte com a UFMT, né? A gente está sempre em dinâmicas. Temos na semana que vem a segunda edição da Academia de Consultores, onde a gente leva informações, faz um debate aí de 2 dias para tentar se profissionalizar e compartilhar informações, porque a informação não pode morrer com nós. Ela tem que ser compartilhada com o mercado, porque quem ganha lá na frente é o produtor, né? Às vezes ele toma uma decisão muito importante que pode dar um gap aí de produtividade ou de redução de custo. Mas a mensagem final é não tentar fazer nada sozinho. Eu tenho projetos que eu estou desenvolvendo esse ano que eu estou tendo que ter contato com clientes que eu trabalhei lá na John Deere, porque envolveu uma tecnologia específica que eu vi naquela época. Então, a gente que está nesse universo, a gente depende muito de colegas, né, de boas pessoas que estejam engajadas para poder implementar os projetos, porque a tecnologia não vai fazer nada sozinha, Guilherme. Excelente, excelente, Edu. Acho que você trouxe um conceito aí que ele é importante e que ele vai ser cada vez mais importante, tá? Que é o conceito de comunidade. Eu acho que, assim, a gente hoje, né, a gente está num nível tão informatizado, tanta coisa e etc., mas ainda a gente precisa desse conceito de comunidade, de um ajudar o outro, compartilhar conhecimento, evoluir, né? Só um adendo aqui também, trazendo a minha parte, a minha visão, né? Eu estava na Alemanha reunido com pesquisadores, faz 10 dias mais ou menos, vamos se dizer, do mundo inteiro ali, tratando de IA generativa, quais são as dores, né? Eu levei um pouco do agro ali, a percepção do agro, mas eu estava com gente de todas as áreas, né? E 2 mensagens, assim, que me chamou a atenção. Uma delas é essa, é a questão de human-based, né? Pô, a tecnologia só vai fazer sentido na hora que ela tiver o humano, na hora que tiver humanos capacitados, né? E a outra é, assim, o que a gente está vivendo, sentindo na pele, que é aquela figura que eu achei que eu estava mostrando, mas não estava, que é um barco no meio do oceano, não é só nós, né? Não é aqui no Brasil essa percepção ela está em todos os lugares, né? Tá difícil a gente acompanhar tudo que está acontecendo, né? Então a gente precisa de fato de uma ajuda ali para eu conseguir navegar nesse oceano, comunidade, aprender capacitação. Então acho que é isso. E aí, pessoal, vamos então começar com as perguntas aqui. Eu quero bastante pergunta, não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas quero começar com a pergunta do João Vitor aqui, ó. O cara é produtor, né? Sou produtor, não sei de qual região, mas ele tem uma dúvida, que talvez é uma dúvida, eu acho que é de muitos. Obrigado pela pergunta, João Vitor. É assim, ó, a respeito de qual precisão a IA pode me proporcionar, ou seja, quais pontos positivos ela vai me entregar. Então, assim, não sei se o Ricardo ou o Edu quer responder. Pô, a IA, né? Então, vamos imaginar que ele está falando da IA generativa ou até da IA, preditiva que o Ricardo falou. Como que ela pode ajudar o produtor hoje, tá? Aí... Vai lá, Edu, você é capitão aí do Exército, você tem aí, a patente é mais alta que a minha. Eu acredito, assim, que vem daquela parte que o Ricardo comentou antes, né, da organização dos dados, porque para você começar a tomar decisões, você vai ter que ter um banco de dados. Então, nós iniciamos muitos projetos no início do ano, que eu não estou fazendo nada com aquilo ali, mas eu estou recolhendo dados, principalmente de clima, de máquinas e de operações, que eu vou usar quando tiver uma gama de dados. E aí, com certeza, eu vou entrar num projeto, por exemplo, como produtor, o Guilherme, primeira coisa que ele vai me pedir, e como que tá os dados? Então, isso tem que estar organizado, né? Então, hoje à tarde eu recebi dados de um colega do Paraguai, e eu vi que tem informações aí de 10 anos da fazenda. Então, achei muito bacana, data de plantio, produtividade, híbrido. Então, você começa a correlacionar isso e entender o que está performando lá na área dele, de acordo com aquele clima, com aquela precipitação. Então, para começar a trabalhar com dados, não precisa, quando fala em IA, todo mundo se assusta, né? A inteligência artificial, ela vai consultar uma coisa que já está pronta, só que para estar pronta, ela precisa ser criada, ser organizada. Então,
eu começaria organizando datas de plantio, tentando entender data de plantio, colheita, variedades que estão performando, né? A cada 2 anos aí a gente tem tanto de híbridos de milho quanto variedades de soja e também de algodão que mudam muito, né? A arquitetura de plantas muda de um ano para outro, então é muito rápido. Se você não tiver dados organizados para olhar para trás, né? Eu sempre falo que toda essa parte de agricultura digital, ela mira muito para frente, mas o retrovisor também tem que ser grande, que nem o para-brisa, para você olhar para trás. Então, eu vou olhar para trás, eu tenho que ter o dado pronto para consultar. Isso tem que estar organizado para poder olhar para frente. Olha. Ou seria essa a mensagem, tá? Legal. E assim, uma pergunta, Edu, bem, vamos se dizer, você, por exemplo, pô, às vezes alguma análise que você levava tempo ali, etc., para fazer, você juntou os dados. Você usa hoje o Maiac, seja ChatGPT, Gemini, para às vezes melhorar o tempo, né, otimizar o seu tempo? Com certeza, hoje nós temos os dados mais organizados, principalmente fertilidade, a base de dados dos clientes, as datas, né? Como nós temos ranqueamento de produtividades e nós nos desafiamos a sempre produzir mais, nós temos que ter isso muito bem validado, organizado e certificado. Então, nós temos algumas plataformas que nós usamos, sim, para poder entregar um dado mais rápido, organizar e nos conectar com aquela fazenda, com aquele produtor, para que ele entenda, né, o valor. E o que a gente fica muito feliz é quando a gente entende alguma coisa que está acontecendo na fazenda, chega e mostra, e o cliente e pergunta, ó, isso aqui faz sentido? O cliente bate o olho, ele conhece a área faz 30 anos, então ele bate o olho e fala, aquilo ali faz sentido. E ele conta uma história em cima daquele dado. Então, a validação, uma palavra que também eu sempre levo comigo, é a validação dos dados, a validação de uma análise de textura de uma área. Será que faz sentido? Será que eu acertei? Essa validação também é importante do banco de dados para você dar mais um passo aí para tomar as decisões. Às vezes você tem que retirar uns outliers lá por alguma questão de validação mesmo junto com o cliente, né? Seria essa a mensagem. Legal, legal, Edu. E aí, aproveitando a segunda pergunta aqui do Jonas, talvez o Ricardo consiga responder, ó, para esse posicionamento de janela de semeadura, é acoplado algum modelo meteorológico, né? Existe alguma ferramenta que faz processamento dentro do geoprocessamento, dado meteorológico, fertilidade, produtividade, né? Talvez o Ricardo tenha essa experiência. Por exemplo, Ricardo, como que vocês estão imaginando planejar uma janela de semeadura daqui para frente com todos esses dados organizados, né? Vocês já vislumbram aplicar IA nisso, né? Com certeza, e até dando um passo atrás aqui, pegar também o gancho do Edu aí, nós não falamos aqui do gêmeo digital, né? Então, assim, imaginemos utilizar essa IA generativa com o conceito de gêmeo digital para fazer um planejamento agrícola, e não importa o tamanho da fazenda, da propriedade, tá? Pode ser um talhão de 100 hectares. Fazer um planejamento, e aí entra nesse planejamento, inclusive, todo o histórico de chuva, né? Por exemplo, a margem tem histórico de chuva de 15 safras, por talhão eu tenho, né? Hoje nós temos aqui dados de precipitação, eu tenho uma estação a cada 800 hectares, né? O total de 380 estações meteorológicas, coletando dados ali a cada 5 minutos, a cada 15 minutos. Então, olha só o tanto de informação que eu tenho de 10, 15 safras para trás. É claro que nenhum ano é igual ao outro. A gente sabe que estudar e trabalhar o microclima é um negócio um pouco mais complexo. Mas isso entra, sim, a janela de plantio entra no nosso planejamento. A gente tem todo um cuidado, a gente sabe até qual é o limite que a gente pode arriscar um pouco mais, né, na primeira safra, que é o caso da soja, porque essa janela, se você entra um pouco mais, você acaba comprometendo aí a segunda safra, que é talvez hoje a principal safra no Mato Grosso, que é a safra do algodão, que é a cultura que é mais rentável. Então, isso entra no tabuleiro ali de xadrez e a gente fica jogando e olhando, né? Então, eu diria que o nosso planejamento e o nosso objetivo aqui, né, a expectativa do nosso diretor, é de colocar a IA, de desenvolver uma LLM que possa pegar esses dados e nos auxiliar nesse planejamento, olhando aí não só janela, mas cultivares, adubação, olhando exportação, qual que é
o tempo de estar fazendo aí, por exemplo, um preparo novo para poder melhorar a questão de compactação, enfim, isso tudo vai entrar na bandeja ali para poder processar e gerar esse planejamento. Então, com certeza, a janela é um item importantíssimo, assim como dados de precipitação, é importante também para esse planejamento. Joia, excelente. Eu acho que respondeu um pouco da pergunta do Lucas aqui, que ele fala da questão de microclimas, machine learning para seleção de cultivares. Vamos lá. E a questão da cultivar, tá, Guilherme? Só de novo, né, aproveitando aí, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma cultivar nova que está lá na pesquisa do Edu. O Edu está fazendo uma pesquisa, ele tem lá um laboratório lá, um centro de pesquisa, e tem cultivares ali que ele está trabalhando, mas no meu histórico eu não tenho essa cultivar ainda. Então, por isso que eu tenho que estar olhando esses dados de pesquisa, né? O Edu falou de olhar o retrovisor, mas eu tenho que olhar o para-brisa, e o para-brisa, para mim, seriam esses dados de pesquisa para poder entender quais são as cultivares que eu já posso estar aproveitando, né? Claro que com cautela, né? Que a gente entende que uma coisa é pesquisa, outra coisa é você entrar numa área comercial, mas é assim que a gente vai aplicar, entendeu? Quais são as melhores áreas para poder determinado híbrido que está, ou cultivar que está na pesquisa, colocar no meu planejamento da próxima safra, né? Então, tem que estar ligado isso daí. Joia, excelente. Aí, ó, a questão, acho que o Lucas, eu posso responder, qual a importância de tornar esses dados abertos para melhorar os modelos e tornar as ferramentas cada vez melhores para todos nós, né? Acho que aqui, Lucas, assim, é bastante a questão de, tipo assim, algumas coisas, de fato, vão ser diferencial competitivo das organizações, sabe? Agora, a pesquisa feita por órgãos públicos, etc., eu acho que ela tem que ser aberta, porque isso vai beneficiar todo mundo, né? E aí, pessoal, entrando na quarta pergunta aqui, logo mais, a princípio, o produtor coleta os dados, mas não organiza e disponibiliza esse dado. Isso dificulta a utilização de IA. Querem responder? Milena, tá? A princípio, o produtor coleta os dados, mas não organiza e disponibiliza esses dados, e isso dificulta a utilização da IA. É uma pergunta, né? Se dificulta se o produtor não disponibiliza esses dados. Claro que sim, né, Edu? Assim, o dado tem que ser preservado, você tem que estar armazenando isso. Não precisa ter um data lake, mas você pode organizar isso, nem que seja numa planilha, enfim. O dado tem que estar, ele tem que ser um dado fidedigno, tem que ser um dado com qualidade. Esse dado sendo com qualidade, não importa se está numa planilha ou no PDF, hoje as IAs, elas buscam na planilha, buscam no PDF, buscam em qualquer lugar, entendeu? Então, só que ele tem que ser um dado real, um dado com uma certa acurácia. O cliente me mandou semana passada fotos de 32 páginas de um caderno de anotação, e a IA converteu em Excel para nós em 5 minutos. Tem a validação, claro, tem a conferência, não acerta com 100%, mas você consegue transcrever e depois você valida de volta com o cliente. Ó, é isso aqui? Bacana, você organizou aí dados de 5 anos em questão de minutos. Então, eu acredito que a tecnologia veio para isso, né? Para facilitar algumas atividades aí que um analista ou alguém da equipe ia demorar o dia inteiro para organizar. Então, é nisso que eu acredito bastante, mas sempre com a validação, né? Para ter a segurança de que aquela produtividade foi realmente aquilo e não a IA converter um 6 por um 9. Não, excelente. Eu acho que esse é um dos grandes papéis da IA. E aproveitando, né, eu quero só compartilhar aqui para apresentar a minha história, né, o porquê que a gente chegou aqui. Eu acho que esse é um dos grandes papéis da IA, pessoal. Ela democratiza demais essa questão do acesso, né? Pô, às vezes, quanto tempo a gente demoraria digitando esses dados, né, Edu? E aí, pessoal, já que eu perdi os slides no início lá, me permitam apresentar aqui para vocês a história do porquê a gente chegou aqui, tá? Então, igual eu falei para vocês, eu vim da academia, né, fiquei aí 15 anos dentro das principais universidades, tá? E eu percebi uma realidade super difícil, vamos se falar, né? E eu lidei com a agricultura de precisão nos últimos anos, coletei muito dado e etc., e eu tive dificuldade em analisar esses dados. E ali dentro da universidade eu não conseguia o conhecimento necessário, eu tive que ir para fora.
que eu acredito que é o que muito de nós estamos aqui, estamos procurando, um conhecimento para eu sair desse oceano, né? Então, essa é a minha história. Pô, eu vivi isso na pele ali dentro da academia, tive que me capacitar, eu tive que fazer um MBA, pessoal, com o pessoal da computação. Para mim, aquilo ali foi, nossa, né, muito difícil, tá? Porque a gente entrava no cerne das questões das matemáticas, né? E aí, né, pegando nós que estamos aqui, né, vamos se dizer, seja agrônomo ou qualquer profissional do agro, a gente tem as nossas dores ali no campo, desde o profissional de grande empresa, o Ricardo representando aqui, ele falou das dores dele, o técnico de campo, né, que lida, eu acho que nesse dia a dia que o Edu trouxe aqui a questão de, pô, é muita planilha, né, às vezes está no caderno, eu preciso automatizar, melhorar o meu tempo, pô, a IA faz isso, né, consultor, prestador de serviço, né, precisa se diferenciar no mercado. Quantos consultores, eu tenho certeza que tem gente aqui que são consultores que estão nos acompanhando, igual o Edu, precisa de uma diferenciação, né, e agricultor e gestor de propriedade, né, também, provavelmente, tem alguns aqui, né, e aí, pessoal, é aí que nasceu esse propósito meu da IA para agrônomos, né, eu coloquei aquela frase, o verdadeiro propósito da IA, ela não é substituir o agrônomo, mas é melhorar a capacidade dele de decisão no campo, né? Então, foi aí que me surgiu, né, para vocês terem ideia, a IA para agrônomos, ela nasceu esse ano de 2025, sou muito feliz de ter fundado essa marca, da gente estar aqui discutindo esse conteúdo de alto nível com o Edu, com o Ricardo, a gente já fez outras lives, tá? E fiquei muito feliz da aderência que esse projeto está tendo, tá? Porque mostra que é uma dor e a gente precisa levar essa capacitação para os nossos profissionais. As universidades não estão, vamos se dizer, trazendo esse conteúdo para essa revolução que a gente está vivendo, tá? E aí, pessoal, é que nasce a minha imersão, tá? IA para agrônomos, né? Eu tenho todo um conteúdo focado nessas dores do agro, né? O que eu vivi nos últimos anos, eu preparei. O Ricardo, que está aqui, foi meu aluno, tenho a alegria, o Edu também está aqui, está acompanhando a gente nesse projeto. Tenho certeza que tem alguns aí na live também são meus alunos. E, para mim, essa imersão, ela é um projeto pessoal para eu capacitar cada vez mais o nosso público para que essa revolução no campo aconteça, né? Transformar dado em decisão. Como a gente vai fazer isso, tá? E aí, isso aqui, de fato, é o que nenhum curso, vamos se dizer, que está aí nas universidades está ensinando, que é o quê? Automatizar processos agronômicos, transformar dado em insight, né? IA aplicada sem programação. Pô, quantos de nós vimos programação na universidade, né? A gente das ciências agrárias? Quase nada, né? E aqui está um dos grandes benefícios da IA. Pô, você precisa saber programar? Muitas vezes não, é só saber pedir, né? Escrever um prompt, ele vai te trazer um script, você vai conseguir fazer isso. Eficiência e velocidade operacional, reduzir o tempo, igual o Edu falou, pô, 70% do tempo que eu gastava digitando, eu posso reduzir com a IA, né? Criar dashboard, tomar decisão estratégica, tudo isso, pessoal, eu encapsulei nessa minha imersão, tá? E aí, o que a gente recebe, vocês recebem nessa imersão, tá? Então, é um conteúdo de mais de 80 horas de aulas aí, tá? 1 ano de acesso completo você vai ter uma comunidade VIP com vários alunos, vai ter um encontro quinzenal comigo, tá? A gente vai estar toda hora ali discutindo o que está chegando de novo, o que faz sentido, o que não faz, tá? Vai ter suporte da equipe via WhatsApp, atualização automática de conteúdo. Então, assim, a gente está construindo o que eu mencionei na live, que é uma comunidade, pessoal, esse senso da gente se ajudar, da gente se capacitar, porque existe um gap no mercado, tá bom? E aí, então, isso vai mudar a sua vida aí no seu trabalho, na sua carreira, na sua consultoria, no seu desenvolvimento, tá? E aí, bom, vocês vão falar, pô, o Guilherme está apelando, não, o Ricardo está aqui e eu queria passar para o Ricardo a palavra e falar, Ricardo, o que mudou depois que vocês fizeram essa imersão comigo, que a gente se capacitou junto ali, né?
você puder compartilhar um pouquinho da sua experiência com a sua equipe, no que a gente viveu junto na imersão. Não, bacana, Guilherme, que assim, depois que, na verdade, assim, dentro da empresa nós colocamos 15 pessoas lá, formamos uma turma, né, alguns não estavam nas aulas gravadas, mas estavam assistindo às aulas, né, coloquei até a minha esposa para fazer também, para entender um pouco de IA, tá aqui assistindo a gente. Cara, abriu bastante a mente, entendeu? Foi dali que eu comecei a entender um pouco mais, porque apesar de ser básico, né, ali a didática é muito boa, você vai falando de forma compassada ali cada etapa, então, assim, isso ajudou bastante, tá? Com certeza, depois do treinamento, né, do curso, você viu que eu estava todos os dias, né, em cima lá, e abriu mais a minha mente para poder pesquisar. Então, por exemplo, o Cloud, eu fiquei sabendo por intermédio do treinamento, eu só conheci o ChatGPT, o Colab eu aprendi junto com a sua aula, o Perplex também, em cima da aula, eu fui atrás e fui pesquisar e comecei a utilizar. Hoje eu tenho vários, tenho umas 5, 6 LM que eu acabo usando, né, o Gemini, enfim. Então, acho que foi bacana, deu para abrir bastante aí o entendimento e direcionou para que depois eu conseguisse fazer pesquisas por conta própria, entendeu? E aí eu fui aprimorando e cada vez mais a gente está evoluindo aí, né? A verdade, assim, a IA, a gente tem que entender uma coisa. Não é que ela vai fazer tudo, ela vai engolir o teu trabalho, não. A IA, ela precisa que você estude, que você tenha conhecimento para escrever um prompt correto, né? Outro dia eu achei um prompt aí que até melhorei a minha foto do Instagram, né? Você vê que a foto está bem moderninha ali. Aquilo ali é IA, cara. Então, assim, foi em cima da pesquisa, puxando ali um pouco do que a gente estava aprendendo, eu fui pesquisando e olhei e acabei achando, encontrando. Então, assim, tem que estar olhando todo dia, pesquisando, na verdade, né? E é importante conhecer, tá? Não adianta achar que vai pegar a IA e fazer perguntas simples lá que ela vai te responder. Ela não é assim. Ela vai, inclusive no seu próprio computador, ela já vai gravando as coisas que você vai perguntando e em novas perguntas que você faz, ela já aproveita aquilo ali. Teve uma que eu coloquei o nome de uma propriedade como se fosse minha, coloquei lá a propriedade prosperidade. Pronto, toda vez que eu falo de fazenda, ele já coloca isso lá e vem. Então é legal, acho que ajudou bastante, tá? E tenho certeza que o restante do pessoal que participou também aprendeu bastante. Não, excelente. E assim, eu acho que esse é um dos... isso me alegra muito, Ricardo, ouvir um feedback de você aí, etc., da turma. A gente já entrou em discussões de alto nível, a gente estava falando ontem aí, pô, banco vetorial, o que é isso, né? Fico muito contente de ver que o conteúdo que a gente está trazendo aqui é alto nível. O Paulo, que estava com você aí, pô, ele é da computação e está aqui com a gente, né, discutindo isso, né? Então, assim, acho fantástico, sou super grato por isso. E também queria compartilhar o vídeo de um colega nosso com vocês que esteve aqui com a gente, né? Ele me conheceu pelas redes, pô, e transformou o negócio dele ali, a realidade dele, né? Então, eu queria compartilhar, a equipe, se puder, acho que o Juan, que está aí com a gente, vai compartilhar o vídeo. Rudimar Mafacioli, sou engenheiro agrônomo. Bom dia, me chamo Rudimar Mafacioli, sou engenheiro agrônomo. Essa tal de inteligência artificial dá um nó na cabeça de todo mundo, principalmente na área de agronomia, onde a gente ainda não está muito familiarizado com esses termos. E assim como eu, tenho certeza que muitos de vocês ainda têm muitas dúvidas e muitas perguntas. O que é esse troço? E é bem nesse momento que eu encontrei o Guilherme nas redes sociais, com essa imersão de IA para agrônomos. Essa imersão foi fundamental para mim, porque ela trouxe os fundamentos da IA, a base da IA, como ela funciona, o que ela é, de onde ela veio, como é que ela trabalha, como é que ela pensa. Agora, desmistificou as dúvidas que eu tinha sobre como utilizar essa ferramenta, ficou muito mais clara, muito mais esclarecedora. O Guilherme foi muito feliz nesse curso, em trazendo esses fundamentos, onde trouxe a base da inteligência artificial, onde você pode entender dentro de cada plataforma, dentro de cada ferramenta que ela tem, de como você pode utilizar, como você pode mesclar uma inteligência com outra inteligência. Isso foi esclarecedor para mim. E principalmente na imersão, quando o Guilherme traz os exercícios práticos, onde após a prática, após a compreensão dos fundamentos,
ele te mostra como você utiliza realmente aquilo, né? E é muito mais esclarecedor ainda que ele vai te dando insights, mostrando que, mesmo que você utilize inteligência artificial, ainda é você que precisa estar no comando. Então, dentro da área agronômica, isso vai precisar crescer muito, e essa imersão, junto com o Guilherme, vai abrir muita porta para muito agrônomo que quer realmente se desenvolver na profissão e utilizar essa ferramenta fantástica que é a inteligência artificial. Então, Guilherme, sou muito grato a você por ter encontrado você nas redes sociais. Você desvendou para mim o que era essa inteligência artificial. Hoje ficou muito mais claro de como eu posso utilizar isso no meu dia a dia. Sucesso para você, sucesso para a família, abraço a todos vocês aí e aproveitem, a imersão é sensacional, vai fazer toda a diferença na carreira de vocês. Joia, pessoal. Então, deixa eu voltar aqui, vocês estão vendo minha tela. Assim, para mim, mais uma vez, Rudimar não conhecia, um cara que chegou, engajou pra caramba, fiquei super contente. E assim, o que eu gostaria é de trazer vocês para dentro aqui, né? E hoje eu estou aqui nessa live, eu quero capacitar todo mundo que está aqui comigo, né? E para quem tiver e entrar hoje, eu vou apresentar nos próximos slides aí as condições para que você faça parte dessa minha comunidade, você venha aprender comigo, né? Você vai levar um e-book, tem prompts, tem 12 IAs ali para você usar no seu dia a dia. A gente tem um agente agronômico, né? O Ricardo, ele está usando também esse agente agronômico. Se você precisa de imagem de satélite, previsão climática, relatório de campo, famoso TBDC, no WhatsApp, a gente construiu isso aqui também, tá? E a gente está dando de graça isso. Ricardo está aí, não deixa eu mentir, Ricardo, é de graça. Dashboard de inteligência de análise de solo também, tá? Tudo isso você leva de graça, né? Aqui o do Rudimar. E aí, pessoal, o que eu quero trazer para vocês? Se você for pagar hoje um MBA, etc., uma consultoria especializada, você vai gastar no mínimo 20, 25 mil, até 30 mil reais, tá? E o valor da imersão que a gente tem aqui, real, do que a gente entrega, seria 2.397. Mas hoje, para quem está na live aqui comigo, pessoal, é só 797, ó. Não é conversa fiada, é muito conteúdo que eu preparei ao longo meus últimos 15 anos, juntei tudo que eu aprendi nessa imersão e estou aqui chamando vocês para virem comigo, participar dessa imersão em inteligência artificial que eu quero capacitar vocês, tá? Então, para quem quiser acessar, aqui tá, são 50 vagas, a gente abre as turmas ali com uma vaga quantidade limitada, porque senão a gente não consegue dar conta da quantidade de pessoas, a gente traz para perto, a gente tira dúvida, a gente faz atualizações de conhecimento, cada 15 dias estamos online, então tá aí, se vocês quiserem participar e entrar comigo, fiquem à vontade, vai ser uma alegria gigante para mim ter vocês comigo dentro da IA para Agrônomos, tá? A gente tem uma comunidade ali que eu tenho certeza que vai fazer o diferencial aí onde você está, tá? É uma alegria muito grande para mim ter você aqui dentro, tá? Então, vamos lá, eu quero voltar com as perguntas aqui, deixa eu pegar mais um pouco das perguntas aqui. Guilherme. Pode falar, Ricardo. Eu estou com uma pergunta que eu parei ela aqui, do Maurício Nogueira, tá? Aleatório aqui, eu olhei, parei e até me perguntou o seguinte, para que eu desse alguns exemplos, né, demonstrar alguns cases, como que nós usamos nas nossas operações, se nós estamos utilizando alguns agentes de IA, né? Para automação de tarefas, prescrições, equipamentos e ou sensores. Na verdade, assim, a gente, a parte de prescrição ainda não, a gente está começando a buscar parceiros para poder desenvolver alguma coisa nessa linha de prescrições, né? Aí é onde eu falei da questão do gêmeo digital também, que isso vai fazer parte de todo um contexto para poder gerar um planejamento. Mas em equipamentos de sensor, a gente já tem utilizado sim, vou dar um exemplo aqui, né, você pediu alguns cases, né, você pega, por exemplo, essa pulverização seletiva, onde tem câmeras na barra do pulverizador, né, o chamado See and Spray, que ele fica ali captando imagens das plantas daninhas,
é o chamado verde sobre verde, ou seja, ele tem a cultura e tem a erva daninha, ele reconhece aonde é somente a erva daninha e já aplica, pulveriza, né, o herbicida ali. Outro exemplo que a gente tem feito bastante é utilizado processamento, né, aí entra a visão computacional, que é você pegar, a gente voa com drone. Vou dar um exemplo, ano passado a gente estava com algumas infestações de caruru, eu pedi para voar essas áreas para a gente poder interpretar ali, e aí sim entrou a IA para poder reconhecer aonde de fato era caruru, para a gente poder gerar um mapa com histórico da infestação para tomar uma providência na próxima safra, no pré-emergente. Então, já temos utilizado sim, fora outras coisas que estão embarcadas que a gente acaba utilizando que a gente nem sabe, né? Que é aquela chegada silenciosa da IA dentro da propriedade. Joia, legal, excelente, Ricardo. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, ó. No atual momento, em qual aspecto do agro-IA tem mais impactado positivamente? Sei lá, né? Vamos olhar a safra, então, como um todo. Em qual aspecto ali, ou qual etapa vocês acham que a IA está impactando mais? Pergunta da Ana. Capitão, vamos lá. Olha, capitão, Edu. eu acredito que, assim, os insights que são preditivos, que são dados de operações, porque uma máquina hoje tem um custo muito alto, né, e para todas as fazendas, aí o Ricardo pode falar com mais propriedade, pelo número, né, de área que eles plantam e tem todo esse sistema integrado. Eu acredito que tudo que está envolvido com predição vai ter um valor maior para tomar uma decisão. E depois, em segundo lugar, quando você faz um fechamento de safra, e aí você faz aquilo que eu falo, né, de olhar no retrovisor e falar, ó, essa área aqui produziu 100 sacas. Você fica com um ponto de interrogação. Eu acho que a gente tem que se questionar mais e ajudar a ajuda dessa IA e dessas plataformas de inteligência artificial seria para nos questionar do porquê. Né? Os clientes nos questionam, ó, por quê? O que colheu mais? O que fez correlação? O que fez sentido? Será que foi plantio? Será que foi uma aplicação bem feita de um programa fúngico ou de micronutriente que deu uma correlação maior? Então, eu acho que a gente tem que usar a inteligência artificial para se questionar mais, para poder ter dados e mais fundamentações, para mim poder melhorar as minhas recomendações ao longo das safras e estar sempre, digamos assim, munido de dados. Eu não posso chegar simplesmente hoje com uma análise de solo, sem olhar 3 anos de histórico e fazer uma recomendação de calagem. Isso não existe mais. Joia. Então, uns 2, 3 anos para cá, a própria agricultura digital, ela nos desafiou, né? Acompanhei muito aí nos meus projetos o que o Ricardo estava construindo na margem, sempre como um espelho para também desenhar os projetos que eu estava tocando. E a gente sempre se questionando e tentando melhorar. E eu acredito que essa seria a mensagem. Legal, eu queria complementar, Guilherme. Pode falar, cara. Né? Olha, a gente tem observado assim, o uso da IA com reconhecimento de pragas, né? Tivemos aí uns 3, 4 anos atrás algumas soluções que reconheciam, inclusive, lagarta, o insertar lagarta para poder, de fato, fazer o levantamento, o MIP ali, meio que autônomo, automatizado, né? Mas eu diria que hoje, assim, a aplicação mesmo, de fato, na pulverização seletiva, isso com certeza, reconhecimento ali de verde sobre verde, onde tem aí ervas daninhas, né? E também, vamos falar de sensoramento remoto, né? Hoje, você pega a área de seguro, usa muito IA para poder projetar, fazer projeções de produção, né? Então, a área de seguro faz isso. Nós aqui utilizamos muito sensoramento para poder, e aí aplica a IA nisso para poder gerar mapas, né? E aí entra a prescrição, sim, para você poder fazer regulador de crescimento do algodão, entendeu? Então, aquelas áreas onde eu vou estar aplicando mais, onde eu vou estar aplicando menos. A própria pulverização seletiva, né, de herbicida, você tem aí redução de 70%, 80%, tem casos de até 90% de economia em água e também produto. Então, isso é um número impressionante, né? E é IA aplicada, não tem jeito. Se não fosse IA, eu não conseguiria, de repente, fazer isso, né? Então,
eu acho que já tem, o grande volume que eu vejo, pelo menos aqui dentro da empresa, a gente está utilizando mais nessa linha aí, utilização seletiva e sensoramento, o uso das imagens de satélite para poder processar e gerar prescrições para regulador de crescimento, até mesmo maturador na soja, enfim, é isso aí. Joia. Excelente. Estou lendo as perguntas aqui, pessoal, tentando resumir, porque a gente já está chegando no fim aqui. Vamos lá, então. Eu quero pegar a pergunta do Leonardo Afonso, acho que é o Menegatti. Ricardo, como que você fez para organizar seus dados? Dentre todos, quais você priorizou? Né? Eu acho que como fez para organizar, acho que você respondeu ao longo da live, mas qual que você priorizou e de onde você espera vir o primeiro resultado? Né? Em qual parte aí você espera o primeiro resultado? Olha, nós temos um ERP agrícola, né? Então o dado da operação, da hora-máquina, isso já tinha ali, né? Mesmo na fichinha, aí depois entrou a telemetria. Mas um dado, respondendo diretamente ao Léo aí, é um dado que ele era perdido, a gente não tinha esse dado de forma organizada, era o dado de análise de solo. Entendeu? Então a gente fomos no mercado, buscamos aí uma plataforma para poder ter o armazenamento desse dado, foi um dos primeiros dados que a gente acabou jogando para o Data Lake, porque é onde começa, eu acho, né, a agricultura de precisão, você tendo ali todo o seu histórico de fertilidade, para você poder realmente fazer essas prescrições, né? Você tem um ano que você aduba, aí não chove, você não produz tanto, não exporta, então no ano seguinte você acaba tirando um pouco o pé da adubação, ou seja, é onde você realmente faz todo um trabalho ali para poder, inclusive, diminuir, né, custo no seu custo de produção, né, no seu orçamento, porque você tem esses dados, você tem todo esse levantamento, a agricultura de precisão, a taxa variável de adubação é um negócio extremamente importante, que funciona, né? Antigamente, quando, 20 anos atrás, quando começou, 30 anos atrás, quando começamos aí com a agricultura de precisão, os equipamentos não eram tão sensíveis, né? Não tinha tantos sensores que nem hoje. Nessa feira eu vi um equipamento de uma empresa lá, não sei se pode falar o nome, mas assim, uma puta tecnologia para poder, nos pratos ali, para poder depositar o adubo, né, no lugar certo, fazer toda essa variabilidade. Então, assim, eu diria que para nós, um dado que foi muito importante foi o dado de solo, das análises de solo, que antes eram espalhadas nas planilhas, no computador de cada agrônomo, e a gente não tinha isso. Hoje a gente tem, com certeza, bem organizado. Joia, excelente, legal, Ricardo. Tem mais duas perguntas aqui, pessoal. Vamos lá, ó, aqui, ó, o Rafael, ele perguntou assim, ó, qual que é a evolução dos sensores com relação à IA em termos de compactação, CAD do solo? Eu não sei, mas a minha experiência, eu acho que não tem muita IA, vamos dizer, compactação. Eu conheci um pessoal, tá, Guilherme, né, Legal. lá da Unicamp, e eles têm, a gente até tivemos uma aproximação para poder tentar fazer uma prova de conceito. Eles têm já uma tecnologia bacana que é utilizada para petróleo, entendeu? E os caras conseguem olhar o que tem na rocha com 6 quilômetros de profundidade no mar, para você ter uma ideia. Então, olhar ali 80 centímetros, 40, 20, ou seja, olhar essa compactação, talvez não fosse tão difícil. Eu acho que é usado o ultrassom, não me lembro agora direito, mas é um negócio que a gente está olhando, estamos focados, né, tentando achar aí uma tecnologia, porque isso vai fazer toda a diferença, principalmente para quem planta algodão, e temos aí problemas sérios com compactação de solo, né? Você trabalhar uma descompactação variável, olha que interessante, né? Hoje, o implemento, quem conhece implemento, né, o subsolador, o cara socou no chão ali, meu amigo, você vai medir a profundidade, 35 centímetros, ele vai embora, entendeu? Ali é uma das operações que mais consome combustível. Então, de repente, se você pudesse fazer essa atividade de forma variável também, tem lugar que eu tenho que aprofundar mais, tem lugar que eu vou usar menos profundidade, você já começa a economizar diesel, ou seja, ser mais rentável. Então, eu acho que
que eu conheça, tá? Assim, comercial não tem nada, pelo menos eu não encontrei ainda, mas tem um estudo, tem essa possibilidade de aprofundar o estudo aí com essa galera da Unicamp, e aí sim, a IA vai trabalhar em cima disso, né? Tá, show. Uma última pergunta aqui, em quais segmentos da fruticultura podemos implementar IA, visto que na grande maioria dos plantios predomina a realização de serviços por humanos, né? Querem responder aí? Eu não tenho muita experiência com fruticultura. Eu vi alguns Você vídeos, pode... né? Acho que o Ricardo teve na feira da própria contagem de plantas e a contagem de produtos finais, né? De plantas de citros, a IA já tem algoritmos que conseguem contar, determinar a biomassa dessa, vou usar uma fruta como um exemplo, e quantificar a produção e tonelada por hectare. Hoje já existe essa tecnologia, já tem algumas empresas, né? E a gente, no Brasil, a tendência é sempre chegar depois do que nos outros países, né? Então, mas já existe, já vi vídeos e tive contato com agrônomos que já trabalham com, não sei se o Ricardo viu alguma coisa específica lá na feira. Não, muita coisa, né? Os implementos todos lá é mais para HF mesmo, assim, muitos implementos para HF, todos com tecnologia de IA, entendeu? Vários sensores, né, em cada ponto, para poder realmente, de novo, não tem mão de obra, então os caras têm que se agarrar com a tecnologia. E a IA atua muito nessa área, né? Porque são áreas menores, são robôs menores, inclusive, né? Tem muita automação, e aí por ter a área de alto valor agregado, né? Você pega, sei lá, uma lavoura de morango lá, entendeu? Robô, né? Não tem mais gente trabalhando ali. Então, cada implemento tem implemento que faz tudo, olha a planta, né? Enfim, tem bastante coisa. Legal, legal. Bom, pessoal, vamos finalizando, passamos 10 minutos do programado, era até 8h30. Primeiramente, quero agradecer demais, Ricardo, quero agradecer demais, Edu, agradecer demais o público que ficou com a gente aqui. Espero que a gente conseguiu trazer, obviamente, 1h30 teria muito mais tempo para a gente estar discutindo aqui, tem vários outros desafios, oportunidades, mas, resumindo, né, eu quero... a IA, ela já está na máquina, né, ela está chegando. O Ricardo compartilhou comigo o vídeo de um trator, essa dúvida de, não sei mais calibrar um monitor, eles estão embarcando IA já dentro das máquinas, né? Os dados, a gente se preocupar com dados, organizar dados, né? E, por fim, se capacitar. Acho que isso engloba um pouco dos desafios, oportunidades que a gente tem daqui para frente vão ser muitas, eu tenho certeza. Para mim, a IA generativa, ela democratiza demais essa questão da digitalização do campo, que é um dos grandes desafios que a gente tem. Então, para mim, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, me acompanhem nas redes, IA para Agrônomos, pode entrar em todas as redes, eu estou lá. A ideia é daqui para frente produzir cada vez mais conteúdo, levar esse conteúdo para vocês, e contem comigo para capacitar vocês. Eu estou aqui desse lado exatamente para isso. Esse é um dos meus propósitos, que é democratizar a inteligência artificial para nós do agro. Muito obrigado, não sei se o Edu e o Ricardo querem dar uma palavrinha final, mas agradeço demais vocês estarem aqui comigo. Eu gostaria, sim, Guilherme, de agradecer. Bom, primeiro, parabenizar você e o Edu aí por ter, né, participado junto aí. Queria agradecer ao público que esteve presente, deixar aí a mensagem de que nós não somos sabedores da verdade, de repente a gente falou alguma coisa aqui que tenha ficado confuso, então tem aí meu e-mail, né, ricardo.moreira@amarge.com.br. Se alguma pergunta que não foi bem esclarecida, ou se não tenha conseguido responder, fique à vontade, eu terei o maior prazer de responder a todos, tá? Agradeço novamente o convite e muito obrigado. Joia. De minha parte, acho que agradecer, né? A gente se conhece bastante tempo, a gente vai conversando e vendo até a possibilidade de outros projetos em conjunto. O Ricardo comentou da subsolagem, descompactação. A gente fez vários trabalhos esse ano, aprendeu bastante com novas máquinas, porque é um fator que rouba muito a produtividade, tanto soja, milho como algodão. Então, você vê, foi esse ano, né? Eu estou quase 16 anos nessa área, então, conforme vai aparecendo os gaps a gente vai desenhando projetos e tentando aprender e sempre se aprofundar.
né? Agradecer o Guilherme pelas interações que a gente está tendo. Acredito que bons projetos vão sair das nossas didáticas aí logo em frente, tá? E conte comigo, eu acho que algumas perguntas não foram respondidas, eu vou deixar meu contato aqui no chat, também nas redes sociais da 250K tem bastante conteúdo voltado a ferramentas de agricultura de precisão digital, os nossos serviços de acompanhamento, dados de pesquisa também, mais da região norte do Mato Grosso, e desejar a todos aí uma ótima semana, cheia de desafios. Excelente, obrigado mais uma vez, Ricardo, Edu, vocês têm meu e-mail, deixei ali também, guilherme@iaparagrônomos.com.br. Sou um cara super acessível, quem lida comigo sabe disso, eu me incomodo de quando tem mensagem ou e-mail não respondido, costumo responder sempre rápido. Então, obrigado, pessoal, para mim é uma alegria ter vocês aqui, mais uma live, mais um conteúdo, acompanhe nossas mídias, os nossos grupos, que a gente vai trazer cada vez mais conteúdo aqui. Uma excelente semana, boa safra para quem está aí, espero que a chuva, né, esteja caindo aí, aqui em Piracicaba está chovendo bem, então desejo uma excelente safra, um bom fim de ano talvez, se a gente não se vê em mais conteúdos daqui para frente, mas obrigado, pessoal, excelente noite para todo mundo aí, bom descanso e obrigado por terem ficado até aqui. Até mais. Um abraço. Até mais, moçada.